Olá, seja bem-vindo aí a mais uma aula virtual. Dessa vez nós estaremos falando um pouquinho sobre pesquisa científica, não é? Nós trabalhamos um pouquinho aí essa questão do projeto de pesquisa e o projeto de pesquisa ele precede a pesquisa científica. Então, por que isso é cobrado de nós como alunos, como estudantes, como universitários? Daqui a pouco você vai estar na universidade, sendo exigido nesse quesito, não é? Então é bom você se preparar para isso. Então, por que a sociedade hoje ela estabelece esse conceito? Você deve ter ouvido falar disso aí. Pesquisa científica. O que é uma pesquisa científica? Por que as coisas têm que passar pelo crivo científico, pela metodologia científica? Por que o conhecimento hoje precisa de uma comprovação? Na verdade, isso começou há algum tempo atrás. Aí, antes do iluminismo, antes dessas teorias aí que surgiram, que moldam a modernidade, o tempo que nós vivemos, as coisas não eram feitas assim. Então, aquilo que as pessoas acreditavam era verdade, mesmo que não fosse, mas era tido como verdade. Essas verdades eram chamadas de dogmas. Era estabelecido e acabou. Por exemplo, um exemplo bem clássico disso aí, né? Acreditava-se que, você já deve ter ouvido falar sobre isso, o Sol girava em torno da Terra. Eu vou falar disso, né? Então, porque as pessoas viam, você acordava de manhã, o Sol está nascendo ali, meio-dia o Sol, e daqui a pouco ele está lá. Está girando em torno da Terra. Então as pessoas acreditavam. Não havia uma pesquisa, havia um consenso sobre aquilo. Alguns discordavam, falavam, eu acho que não é bem assim não. E você está todo errado aí. Quem discordava era criticado, duramente criticado. Pois bem, então começou a se estabelecer alguns métodos. Isso já existia antes, mas isso começou a ser uma prática, digamos assim. Né? E aí você tem que ter uma metodologia. O primeiro cara que falou assim, não é. O Sol não está girando em torno da Terra, é a Terra que está... ele arrumou uma confusão. Quer dizer, ele estabeleceu um método de pesquisa. Então vamos ver aí por que e como se faz isso aí. Né? Eu vou dar alguns exemplos superficiais para você entender esse processo. Né? Uma vez que você tem essa matéria aí no seu currículo, né? Projeto de pesquisa. Né? Por que é um projeto de pesquisa? O que é diferente dos projetos que você vem fazendo aí como aluno aí no ensino médio, como aluno de um curso técnico, por exemplo? Né? Você vai encontrar isso aí. Porque o que é diferente? Esse projetinho que eu faço na escola, né? Para fechar ali o bimestre, digamos assim, e um projeto de pesquisa. Vamos ver isso aí? Então vamos lá. Bom, como eu falei, todo conhecimento aceito, que as pessoas aceitam hoje, precisa de uma comprovação científica. Precisa de comprovação científica. Uma das coisas interessantes que pode exemplificar isso aí, você tem hoje a farmácia. A farmácia você tem ali os remédios que são autorizados pelo governo para você poder fazer o uso deles, resolver seus problemas. E você tem aí um conhecimento fora da farmácia, fora do Estado, fora do reconhecimento do governo a respeito daquilo, que são os conhecimentos ou o conhecimento popular. Então, às vezes, você está com um problema, por exemplo, eu já tive, aconteceu comigo, eu tive com a garganta inflamada. E aí você tem uma série de remédios aí, antibióticos e anti-inflamatórios, você vai tomando e tal. Mas uma pessoa do conhecimento popular chegou para mim e falou assim, olha só, você toma um chá de romã. Toma um chá de romã, faz gargarejo. Né? Não era nem chá, era para fazer o gargarejo. Eu tenho aqui, me deu. Você já viu isso na farmácia romã? Eu quero 2 pílulas de romã. Dá uma cartela de romã. Não tem. Conhecimento popular. É uma erva. E aí eu fui lá, tomei, fiz e fiquei bom. Falei, caramba, resolve. Mas não tem comprovação científica. Mesmo se eu chegar na frente de um médico, falar assim, olha, eu fui ali, a vizinha ali, a senhora ali me mandou tomar um chá de romã, eu tomei e fiquei bom.
Ah, legal, tal, mas não é comprovação científica. É toda uma metodologia que tem que se fazer, toda uma pesquisa que leva anos para comprovar a eficácia daquele princípio ativo daquela erva, e a partir daí você tem o remédio. Né? Para você ter uma ideia, para que um remédio chegue à prateleira de uma farmácia, leva em média 10 anos de pesquisa. Chega a levar 10 anos de pesquisa. Você faz diversas pesquisas em diversas situações em que aquele mal é tratado com aquele remédio. Né? Pessoas de diversas regiões. Existe um método que eles fazem, e pegam um grupo de pessoas que tem aquela doença e começa a tratar com remédio. Isso depois do remédio ter sido testado várias vezes, né, em outros animais e tal. E quando chega o teste com o ser humano, já passou muito tempo. E aí eles colocam lá 10 pessoas com o mesmo mal, com o mesmo problema, né, nas mesmas características, e eles pegam 5 e ministram um remédio. E 5 é só o placebo, é só um remédio falso. Bolinha de água com açúcar. Porque até o psicológico da pessoa é testado nessa situação. Ninguém sabe quem está tomando realmente o remédio e quem está tomando o placebo. E às vezes, pasme você, a pessoa que está tomando o placebo fica bom, fica curado, porque ele pensou que o remédio cura. Então até isso é levado em consideração na hora da pesquisa, né, nos momentos que antecedem a chegada do remédio à farmácia. Então é um processo realmente, né, cuidadoso. Porque você pode pensar, tomar uma erva pode te matar. Uma erva pode te matar. Então você tem que ter esse cuidado. Se você for tomar uma erva aí, você tem que saber a origem, porque senão isso pode te matar. Olha só o problema. Bom, então justifica-se, né? Justifica-se. Não é só, eu estou citando um exemplo. Em todos os casos de conhecimento, de conclusões que você chega da sua vida, da sua realidade, você tem que ter uma metodologia. No nosso caso, né, eu estou aqui projetando o desdobramento de um projeto de pesquisa. Né? O projeto de pesquisa ele tem a função de certa forma, ser uma introdução de uma pesquisa. Né? De tentar trazer o problema à tona e as possíveis soluções. Né? É uma pesquisa em pequena escala. Claro, no projeto de pesquisa, você não tem um laboratório à sua disposição, você não tem recursos à sua disposição, você vai dar os primeiros passos. A pesquisa em si, né, o conhecimento, a produção de conhecimento, ele está em um nível mais elevado, mas serve para nos orientar quando estivermos fazendo nosso projeto. Ok? Então, conclusão dessa parte, você precisa de uma comprovação científica. E não é fácil fazer. Né? Você não é de qualquer maneira que se faz. Como eu falei, a pesquisa... O que é a pesquisa científica? Você tem várias formas de pesquisa científica. Você pode ter aí a pesquisa laboratório, está ali, né? Você pode ver aí, laboratorial. Né? Tem aquele negócio de química e tal, está no laboratório fazendo as pesquisas com animais. Hoje em dia está uma polêmica tremenda esse negócio de você tentar pesquisar com animais. Não pode maltratar o animal e tal, né? Está aí uma polêmica, eu não vou entrar nesse assunto. Você tem o laboratório, né? A pesquisa fechada, você criar um ambiente. O laboratório, então, somente você criar um ambiente para reproduzir aquele fenômeno que você quer estudar. O laboratório é isso. Né? Você tem a pesquisa de campo. Né? Deixa eu colocar aqui, que acho que é o outro retrata melhor. Está aí, né? Método de pesquisa. Você tem a pesquisa de campo. Pesquisa de campo você sai, né? Pesquisando, perguntando às pessoas, né? A respeito daquele problema. Você faz lá, faz o somatório da sua pesquisa, né? E apresenta ela em gráficos, por isso que está ali o gráfico, né? Apresenta em gráficos, em estatísticas,
é uma forma de você não vai resolver. Isso não é o resultado. Isso não é o resultado. Isso pode ser o revelar de um problema, você está revelando o problema. Tá aqui, eu fiz a pesquisa, está sendo revelado aqui o problema. Isso pode ser a causa. Olha aqui, está a causa do problema. Entendeu? Então, isso aqui é um caminho, é um método. Mas não é ainda o resultado. Né? O resultado envolve outros elementos aí. Bom, você tem a pesquisa de livro, né? Tá aqui, ó, né? A pesquisa do estudo mesmo. Né? Eu lembro a vocês o seguinte: se você vai fazer um projeto, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar. Estudar, meter a cara e estudar. Você tem que entender o problema. Eu lembro que em alguns projetos que eu já orientei, alguns alunos falaram assim, eu quero fazer eu lembro de eu quero fazer um sistema de vigilância no meu bairro, montar um sistema de vigilância lá, que tem muito crime e tal. E no dia seguinte eu já queria comprar o material e tal. Eu falei, rapaz, eles, né, o grupo, eu falei, filhos, vocês têm que estudar primeiro. Tem violência, então você precisa ir lá no campo, ver o número de assaltos que tem. Né? Se é maior do que os outros, comparar com outro bairro. Olha só, quanta pesquisa tem que ser feita. Né? Você tem que saber ali se já existe algum sistema de segurança. Então tem que pesquisar. Você tem que fazer o orçamento de quanto custa. Que tipo de sistema de vigilância seria mais adequado para o seu bairro. Olha quanta pesquisa. Isso leva anos para fazer. Às vezes leva um ano. No mínimo 6 meses estudando para fazer essa pesquisa. Então, o estudo anterior a você dar os primeiros passos, antes de você dar os primeiros passos, isso é de suma importância. Você tem que fazer isso. Bom, então, a pesquisa tem os métodos, você tem que se aprofundar no estudo, tem que ser o melhor, você tem que ser, vocês, o grupo, né, ou quem está pesquisando, tem que ser, vou colocar assim, o papa do assunto. Tem que saber tudo sobre o assunto. Você não pode ser ali um mero curioso. Não, tem que saber tudo sobre aquilo ali. Pesquisar. Olha, acontece assim na Europa, acontece assim aqui no Brasil, é assim. No Rio de Janeiro está acontecendo isso, as estatísticas montaram. O ano passado foi assim. Tem que saber tudo sobre isso. Para isso que o projeto de pesquisa trabalha em grupo. É legal você trabalhar em grupo, cada um pega uma parte ali. Aí você faz seminários explicando, né, o tipo de pesquisa que você vai fazer, o tipo de projeto, para que serve. Tem que ter uma finalidade. Não é? O estudo tem que ser válido. Tem que contribuir para a sociedade. Nenhum estudo para que você fez isso aqui? Não sei, estou pensando em uma utilidade. Não pode. Tem que ter uma utilidade. Não é? Então, o método de pesquisa é interessante. Antes de chegar no resultado, eu queria comentar aqui um caso que exemplifica bem. 2 casos para a gente poder entender isso aí. É só um pequeno resumo sobre essa questão da pesquisa. Né? O primeiro deles aconteceu aqui num bairro aqui, né, em Magé, né, próximo da minha casa, em que colocaram ali, próximo do bairro, um grande empreendimento. Aliás, no bairro, um grande empreendimento. E esse grande empreendimento do Estado, presume-se, né, ele consome demais. Tem muita gente trabalhando ali dentro. Ele consome demais. Consome o quê? Recursos. Principalmente energia e água. E aí, os moradores desse bairro, eles começaram a suspeitar que a falta d'água naquele bairro está ligado a esse grande empreendimento que foi para lá. Caramba, depois que esse negócio foi para cá, não vou citar nome, senão você vai saber o que é. Não quero aqui polemizar nada. Depois que isso veio para cá, começou a faltar água, não faltava antes. E aí foram reclamar. Assim, olha, lá na companhia,
botaram aquele negócio lá e vocês não estão mandando água para a gente, estão mandando para aquele negócio, porque do governo é importante. Tá? O cara, não estamos fazendo isso. Não, vocês estão sim, está faltando água. Para eu provar isso, que eles estão tirando a água do bairro para mandar para aquele empreendimento, não basta tão somente a desconfiança. Não basta, eu tenho que fazer uma série de pesquisas para chegar a essa conclusão. Só a desconfiança não me leva a nada. Eu processar a companhia, olha, vocês estão tirando essa água para dar... Não, eu tenho que fazer uma série de pesquisas. Eu tenho que saber qual é... eu tenho que registrar os horários que eu estou sem água, os horários que eu não estou recebendo a água conforme deveria estar recebendo. Eu tenho que registrar, eu tenho que saber se esses horários é comum para todos os moradores do bairro. Eu tenho que fazer uma pesquisa, você também está com falta d'água nesse horário e tal. Eu tenho que saber se há um consumo maior daquele empreendimento, nesse horário também. Esse horário de fazer alguma atividade lá, né, de uma produção maior, que utiliza mais água. Eu tenho que estudar a companhia, eu tenho que estudar o bairro. Entendeu? Eu tenho que saber da companhia o fluxo de água que eles mandam, o horário que eles mandam, se eles cortam, se eles diminuem em determinadas horas, se aumenta. Eu tenho que saber da companhia também. Eu tenho que registrar isso tudo. Eu tenho que fazer uma pesquisa. Então você vê que essa questão do método científico, ela não está ligada só ao meio científico, acadêmico em si. Ela está ligada a uma série de cotidianos mesmo, que chegam até problemas cotidianos que nos chegam. Isso é válido. Olha só, se você aprende essa metodologia na escola, na faculdade, né, se você quiser aí acessar os níveis acadêmicos superior, você vai aprender muita coisa de como se faz. Você vai aprender a lidar com os problemas que chegam na sua vida. Questão de justiça, como é que é o seu processo, você vai entender porque você vai estudar isso na faculdade. Você vai estudar isso lá. Você vai ficar uma pessoa mais esperta. Você vê o cara, vou entrar na justiça com você, por quê? Porque eu acho que você falou e ele não vai ganhar. Está cheio de achismo. Eu vou arrebentar com ele lá, porque ele vai me indenizar de danos morais. Entendeu? Então você já tem, você conhecendo a metodologia de pesquisa, você já tem uma perspectiva do que vai acontecer. É só você conhecer. Tem tanta gente que perde por desconhecimento. Perde por desconhecimento. Né? Por último, um outro exemplo que eu queria trazer para vocês, uma questão que eu vi aí de um amigo, ele, assim que surgiu essa questão aí de internet e tudo mais, ele estava fazendo faculdade de educação física. Né? Ele é professor de educação física hoje. E ele na monografia dele, na pesquisa que ele ia fazer, ele queria provar que os jogos eletrônicos, esses joguinhos que você fica no celular, no computador, prejudica toda uma geração. Porque, de certa forma, essa geração, na época dele, estava entrando nesse processo de jogos eletrônicos e ficava muito tempo sentada na frente na época era computador lan house, essas coisas, hoje não tem mais, quase não tem. Mas ela ficava ali, as pessoas ficavam muito tempo ali, prejudicava o físico da pessoa, né? A anatomia, não fazia muito exercício, gerava uma série de doenças nos olhos e tudo. E ele queria provar isso. Só olhar e falar não adianta. Ele teve que fazer uma pesquisa, ele ia de lan house, dava uma ficha de pesquisa ali, na ficha de pesquisa das pessoas que estavam lá, ele pedia para que preenchesse voluntariamente, né? Por favor de preencher. E aí tinha certas informações ali, né? Quanto tempo você fica jogando, você faz alguma atividade física, quanto tempo você pratica a atividade física, se pratica e tal, um monte de perguntas, como você se alimenta. E aquela 500 fichas, ele fez umas 500 fichas, ficou 6 meses assim. E aquelas informações, ele pegou, compilou tudo né, em dados, em gráficos, em estatísticas, para poder concluir o trabalho dele. Pesquisa de campo tremenda que ele fez, né? Laboratoriais também, porque ele conhecia a estrutura, quando ele estava estudando isso, ele juntou com as matérias que ele estudava sobre a anatomia humana, sobre desenvolvimento do corpo. Né? E ele fez um trabalho excelente, excelente. Só que
no dia que ele ia apresentar o trabalho, foi apresentar, os momentos ali que antecedem, ali tem uma banca, né, que vai te avaliar o seu trabalho, você vai passar por isso. No dia que ele foi apresentar, ele entregou o trabalho, né, escrito do professor, o professor folheou e tal, e o professor, escolado já, sabia, o professor foi lá nas últimas páginas, onde tinha os cálculos das estatísticas, das pesquisas que ele fez, e começou a fazer a caneta todos os cálculos que tinha feito e colocado lá. Chegou um dado momento que o professor parou de fazer e entregou para ele: você está reprovado. O outro dele, pá! O professor está reprovado antes de começar a apresentação do trabalho. Ele: mas por quê? Porque você errou nos cálculos aqui. Matemática pura, matemática simples. Ele errou. No somatório das pesquisas dele, ele tinha errado. Isso reprovou ele. Você fala: pô, que professor rigoroso. Não. Porque se você erra num cálculo, numa pesquisa, imagina se o engenheiro de aviação ele erra no cálculo para fazer o tamanho da asa do avião ou o trem de pouso. Você dentro do avião. Você não gostaria de descobrir isso dentro do avião. Olha, já pensou o piloto te avisando isso? Olha, meus queridos passageiros, eu lamento informar que houve um erro de cálculo do engenheiro que projetou esse avião. Esse é o primeiro voo do avião. E ele errou no tamanho do trem de pouso, aquelas rodas. O trem de pouso ficou pequeno demais, ele errou no cálculo. Então nós não vamos conseguir pousar o avião. Quando pousar, ele vai se esborrachar no chão. Tá? Então, nós temos algumas horas de voo, você aproveita aí para fazer as pazes com Deus. O piloto, o engenheiro só errou um cálculozinho, ele estava meio cansado na hora de fazer o cálculo, estava dormindo, era tarde da noite, ele errou. Tá bom? Então, perdoem o engenheiro, tá? Mas nós vamos ou para o céu. Tem tempo ainda para resolver se você vai subir ou descer, para o céu ou inferno. Então você resolve agora, o piloto falando para você. Porque daqui a 40 minutos acaba o combustível da aeronave. Nós não vamos pousar. Vamos nos esborrachar. Já pensou isso? Então é importante essas coisas. Você tem muita coisa que envolve vida. O médico erra no cálculo da dose do remédio. Te mata. Tomar e tombar. Te mata. E aí, é por isso que é importante isso aí, o resultado da pesquisa. O resultado, quando você vai apresentar o resultado, ele tem que ser testado, como esse colega meu passou por isso. Ele tem que ser criticado. Tem que ser criticado, tem que sofrer críticas. Seu trabalho está bom, não. Faltou pesquisa aqui, está muito mal feito. Não fique chateado com isso. Não fique chateada com isso. Porque é para você crescer. É para você desenvolver mais. É para você saber fazer, aprender. E não prejudicar ninguém, não se prejudicar. Aceite as críticas no seu resultado. A crítica que faz você crescer. Eu conheci um método de um professor, né? Por último, para a gente fechar. Ele mandou vários grupos fazerem trabalhos, né? E os grupos fizeram para projetos de pesquisa. E aí, ele, no dia do resultado, de apresentar o resultado, ele fazia o seguinte: todos os trabalhos, ele colocava todos os trabalhos na mesa deles, os grupos entregando, e ele chamava depois os grupos de volta para a mesa e falava: só pega um trabalho aqui que não seja seu. Pega um trabalho, mas não pode ser o seu. Aí eles pegavam e falavam: olha, vocês vão para casa agora, tem uma semana para estudar esse trabalho que está na mão de vocês, é do outro grupo. Não precisa nem saber de quem é. Eu quero que vocês arrebentem o trabalho, mas arrebenta mesmo, pegue todos os erros do trabalho, faça uma crítica violenta. Quanto mais violenta for a sua crítica, melhor a sua nota. Eu não vou dar nota. A metade da nota é a tua crítica e a metade é o valor do seu trabalho. Então eles iam para casa aí. Olha, ele errou aqui, ó, erro de português, erro não sei o que, erro de matemática, erro de não sei o que. Aí tinha um seminário, na semana seguinte, para esses grupos arrebentarem, falar mal do trabalho do colega. Arrebentava, né? E olha, uma porcaria, será porcaria pura isso aqui. Isso aqui é lixo. E falava: por quê? Porque tá faltando isso aqui, tá faltando isso. Acho que o cara dormiu na hora. E o outro vinha e arrebentava. Para você crescer.
Ninguém ficou zangado com ninguém. Eu estou brincando, ele não falou que o trabalho do outro era lixo. Mas era para crescer, né? Era para desenvolver. Aí o professor mandava devolve o trabalho ao dono, agora o dono vai consertar os erros, e semana que vem a gente faz a mesma coisa. Ele fez assim 3 vezes. Até que no final ele recolheu os trabalhos. Estava perfeito, todos os trabalhos perfeitos, sem erro nenhum, com um mínimo de erro. Porque foi criticado. Aceitar as críticas. A crítica faz você crescer. Então aqui é só uma conversa aí sobre essa questão, não é? Sobre projeto de pesquisa, sobre pesquisa, a fundamentação disso. Tem muito mais, eu não vou entrar em detalhes, porque tem muito mais. Tem métodos indutivos, dedutivo. Né? Eu falei um pouquinho sobre alguns métodos desses assim, mas não citei nomes, porque a teoria não importa para a gente ainda. Não é? Mas é válido você conhecer, né, a finalidade, pelo menos, no trabalho de pesquisa e como se produz conhecimento. Todo conhecimento que chega até você, ele foi testado e aprovado. Se não fosse aprovado, não estaria nos livros, não estaria nas farmácias, não estaria aí, até mesmo nesse dispositivo que você está vendo. Isso é um conhecimento científico que foi testado, foi criticado e aprovado. Ok? Um abraço, fique com Deus.